Antes de Portugal existir, antes de Afonso Henriques erguer sua espada em São Mamede, antes mesmo do nome Portugal se tornar símbolo de um território independente, quem vivia aqui? Quem eram os povos que habitavam esta faixa estreita de terra entre o Atlântico e o resto da península? A resposta pode surpreender você. Este território teve 1000 nomes antes de ser Portugal. Foi Lusitânia para os romanos, Algarve al-Andalus para os mouros, Galécia para os suevos, mas muito antes de todos esses impérios, tribos celtas guerreiras cavalgavam por estas colinas, erguiam castros nas montanhas e resistiam ferozmente contra a maior máquina de guerra que o mundo já tinha visto. Esta é a história de mais de 1000 anos que antecederam Portugal, dos lusitanos que enfrentaram Roma com lanças de ferro, dos legionários que transformaram aldeias em cidades, dos reis germânicos esquecidos pela história e dos cavaleiros muçulmanos que cruzaram o estreito e mudaram tudo em apenas 3 anos. Porque Portugal não surgiu do nada. Não nasceu apenas em 1128, numa manhã de junho com o choque de espadas em Guimarães. Portugal é o resultado de milênios de conquistas, resistências, misturas e transformações. E tudo começa com um povo feroz que os romanos nunca conseguiram dominar completamente: os lusitanos. Século III a.C. Enquanto Roma conquistava o Mediterrâneo e Cartago tremia diante das legiões, no extremo ocidente da Península Ibérica, tribos celtas viviam livres e indomadas. Eram os lusitanos, guerreiros ferozes que habitavam o território entre os rios Douro e Tejo, estendendo-se em algumas áreas até o Guadiana ao sul, das serras do interior até o Atlântico. Os lusitanos não eram um povo unificado, eram uma confederação de tribos aparentadas, os lusitanos propriamente ditos no centro, os célticos ao sul, os vetões a leste, povos distintos mas culturalmente próximos. Viviam em castros, fortificações circulares de pedra erguidas no topo de colinas estratégicas. Sua sociedade era guerreira por natureza. Criavam cavalos resistentes, forjavam armas de ferro e adoravam deuses da guerra e da fertilidade. Segundo cronistas romanos, até suas mulheres podiam pegar em armas quando necessário. Seu código de honra era inflexível. Roma chegou em 218 a.C., durante a Segunda Guerra Púnica, perseguindo os cartagineses de Aníbal. Mas o que deveria ser uma campanha rápida transformou-se em 200 anos de guerra brutal. Os lusitanos não aceitaram o jugo romano, recuaram para as montanhas, atacavam em guerrilha, desapareciam nas florestas, retornavam quando menos se esperava. Entre 147 e 139 a.C., um guerreiro lusitano chamado Viriato unificou as tribos e infligiu derrota após derrota às legiões romanas. Durante 8 anos, ele foi o pesadelo de Roma. Conhecia cada vale, cada desfiladeiro, cada trilha secreta das montanhas. Vendia vitórias impossíveis. O Senado romano ofereceu ouro, terras, paz. Viriato recusou tudo. Roma então fez o que sempre fazia quando não conseguia vencer pela força: comprou traidores. Em 139 a.C., 3 homens de sua própria tribo o assassinaram enquanto dormiam. Mas mesmo sem Viriato, os lusitanos resistiram por mais um século. Só em 19 a.C., após uma campanha brutal liderada pelo próprio imperador Augusto, Roma finalmente subjugou o último reduto lusitano. O preço? 200 anos de guerra, dezenas de milhares de mortos de ambos os lados e um respeito romano que poucos povos conquistaram. Os lusitanos foram derrotados, mas algo deles permaneceu nestas terras, uma memória de resistência feroz que séculos depois ecoaria novamente.
Em 19 a.C., Augusto criou oficialmente a província da Lusitânia. Sua capital era Emérita Augusta, a atual Mérida, que hoje fica na Espanha, mas era então coração da Lusitânia. Mas as cidades que realmente importariam para o futuro estavam mais a oeste: Ulícipo, a futura Lisboa; Bracara Augusta, que se tornaria Braga; e no estuário do Douro, um pequeno porto comercial chamado Portus Cali. A romanização da Lusitânia foi profunda e irreversível. As tribos lusitanas não desapareceram, foram absorvidas. Seus filhos aprenderam latim. Suas aldeias transformaram-se em vilas romanas com fóruns, termas e anfiteatros. As antigas divindades celtas fundiram-se com os deuses romanos. O guerreiro lusitano virou legionário, o ferreiro tribal virou artesão urbano. Durante 4 séculos, a Lusitânia foi uma província pacífica e próspera do Império. Exportava trigo, azeite, vinho e metais preciosos. Suas elites enviavam filhos para estudar em Roma. Poetas e senadores lusitanos circulavam pela capital imperial. O latim vulgar falado nas ruas de Ulícipo estava plantando as sementes do que, 1000 anos depois, seria chamado de português. No século IV, algo transformou para sempre o destino desta terra: o cristianismo. O Édito de Milão, em 313 d.C., legalizou a nova fé. Em poucas décadas, igrejas substituíram templos pagãos. Bispos tornaram-se figuras de poder equivalentes aos governadores romanos. Bracara Augusta tornou-se sede de um importante bispado. A cruz substituiu a águia romana como símbolo de autoridade. Mas no século V, sinais perturbadores começaram a chegar do norte. Tribos germânicas, os bárbaros, atravessavam o Reno aos milhares, saqueavam a Gália, desciam em direção à Espanha. Roma, que dominara o mundo por meio milênio, estava morrendo. E a Lusitânia, província romana por 400 anos, estava prestes a ter novos senhores. Em 409 d.C., quando hordas de suevos, vândalos e alanos cruzaram os Pirineus, a era romana chegou ao fim. Mas Roma havia deixado algo imortal: uma língua, uma fé e as estradas que ainda hoje cortam este território de norte a sul. No ano 409, 3 povos germânicos invadiram a Hispânia simultaneamente: suevos, vândalos e alanos. Não vieram como exércitos organizados, vieram como nações inteiras em movimento, fugindo dos hunos que devastavam a Europa Central. Mulheres, crianças, anciãos, carroças carregadas, rebanhos, eram refugiados armados e dividiram a península entre si como se repartissem um despojo. Os suevos ficaram com o noroeste, exatamente o território que hoje é o norte de Portugal e a Galiza. Estabeleceram sua capital em Bracara Augusta, a antiga Braga romana, e ali, surpreendentemente, fundaram um reino que duraria 177 anos. Um reino esquecido pela história, mas que moldou profundamente esta terra. O reino suevo foi um dos primeiros estados germânicos a abandonar o arianismo e adotar o cristianismo católico. Seu rei Requiário, em 448, foi batizado e manteve a estrutura administrativa romana, os bispos no poder, a língua latina nas cortes. No século VI, São Martinho de Dume, bispo de Braga, completaria a conversão definitiva do povo suevo ao catolicismo. Os suevos eram minoria, alguns milhares de guerreiros com suas famílias, numa população de centenas de milhares de hispano-romanos. Não podiam impor sua cultura, então se adaptaram. Mas em 585, o reino suevo acabou, não por decadência, não por invasão externa, mas por conquista do vizinho do sul. Os visigodos, que haviam estabelecido um reino poderoso com capital em Toledo, marcharam para o norte sob o comando do rei Leovigildo. Bracara caiu. O último rei suevo, Audeca, foi deposto, tonsurado como monge e enviado para um mosteiro. O reino que nascera da queda de Roma morria nas mãos de outro povo bárbaro. Durante 126 anos, de 585 até 711, o território da futura Portugal
foi apenas uma região periférica do reino visigótico da Espanha. Toledo governava, bispos visigodos controlavam as dioceses, a aristocracia goda possuía as terras, mas o reino visigótico era frágil, dilacerado por disputas sucessórias, traições, guerras civis constantes. Cada rei que morria gerava uma crise, cada crise gerava conspirações, cada conspiração convidava inimigos externos. E em 711, o convite foi aceito. Naquele ano, o rei Rodrigo enfrentava uma rebelião no norte quando recebeu notícias aterradoras. Cavaleiros vindos da África haviam cruzado o Estreito de Gibraltar. Não eram saqueadores, eram conquistadores. Vinham em nome de Alá e do califado omíada de Damasco, e traziam uma força militar que os visigodos, divididos e enfraquecidos, não conseguiriam deter. Em 19 de julho de 711, às margens do rio Guadalete, o exército visigótico foi aniquilado. O rei Rodrigo morreu na batalha, embora seu corpo jamais tenha sido encontrado. Em apenas 3 anos, o reino visigótico, que havia dominado a península por mais de um século, desmoronou completamente. Toledo caiu. Córdoba se rendeu. Sevilha abriu os portões. E o território que um dia seria Portugal tinha um novo nome: Algarve al-Andalus, o ocidente do ocidente, o fim do mundo conhecido, a última terra antes do mar infinito. A conquista muçulmana da Península Ibérica foi uma das campanhas militares mais rápidas da história. Segundo as crônicas árabes, em 711, Tariq ibn Ziyad cruzou o estreito com cerca de 7.000 berberes. Em 712, Musa ibn Nusayr chegou com reforços. Em 714, praticamente toda a Espanha estava sob controle islâmico. Apenas nas montanhas geladas das Astúrias, no extremo norte, pequenos grupos de nobres visigodos continuavam resistindo. O território que viria a ser Portugal foi dividido administrativamente pelos conquistadores. O sul, o atual Algarve, recebeu o nome de Algarbe, que significa o Ocidente. O restante integrou a região de Garb al-Andalus, a parte ocidental de Al-Andalus, como os muçulmanos chamavam a península. Cidades receberam novos nomes. Olícipo tornou-se Al-Ushbuna. Portus Cali permaneceu reconhecível, mas arabizado. Chantarim, a futura Santarém, tornou-se um posto militar estratégico. Mas a dominação muçulmana não foi um genocídio cultural. Foi uma convivência complexa, tensa, mas surpreendentemente funcional. Os conquistadores eram minoria, árabes da elite militar, berberes do norte da África, sírios enviados pelo califa. A população hispano-visigótica cristã permaneceu, agora chamada de moçárabes, e continuou falando o romance, o latim vulgar que evoluiria para o português. Muitos se converteram ao Islã para evitar impostos extras e ganhar vantagens sociais. Eram os mulades. E havia comunidades judaicas que, embora ainda submetidas ao estatuto de dhimmi, encontraram nos muçulmanos senhores menos opressivos que os visigodos. Algarve al-Andalus floresceu. A agricultura ganhou técnicas de irrigação trazidas do Oriente, as noras, os sistemas de aquedutos, o cultivo de arroz, citrinos, algodão. Palavras árabes infiltraram-se no romance que o povo ainda falava: alface, açúcar, azeite, armazém, alfaiate. A arquitetura mourisca ergueu mesquitas, banhos públicos, palácios com pátios de azulejos e fontes. A ciência e o conhecimento clássico floresciam em Al-Andalus. Astronomia, matemática, medicina, enquanto na Europa cristã esse saber estava mais restrito aos mosteiros. Mas no norte, nas montanhas das Astúrias, algo estava nascendo. Em 722, um nobre visigodo chamado Pelágio derrotou uma expedição muçulmana na Batalha de Covadonga. Foi um combate pequeno, quase irrelevante militarmente, mas tornou-se um símbolo.
Ali começou o que os cronistas cristãos chamariam de Reconquista, a lenta, sangrenta, implacável reconquista cristã da península. Durante 3 séculos, Al-Garb al-Andalus permaneceu muçulmano. Gerações nasceram e morreram sob o domínio islâmico. A memória de Roma e dos visigodos esmaecia. Mas nas terras ao norte, pequenos reinos cristãos cresciam lentamente. Leão, Castela, Navarra. No século X, o Reino de Leão chegou a reconquistar território até o Rio Douro, incluindo a cidade do Porto, mas depois perdeu tudo novamente nas devastadoras campanhas de Almansor. E entre o Rio Minho e o Rio Douro, uma região estratégica começava a ganhar importância militar. Uma terra de fronteira, constantemente disputada, perpetuamente em guerra. Uma região que os cristãos chamavam de Condado Portucalense. E era dali, dessa terra de fronteira entre 2 mundos, que nasceria algo completamente novo. Mais de 1000 anos. Dos guerreiros celtas que erguiam castros nas montanhas, aos cavaleiros muçulmanos que rezavam voltados para Meca. Dos legionários romanos que pavimentaram estradas, aos reis suevos esquecidos que governaram de Braga. Dos bispos visigodos aos emires de Al-Garb al-Andalus. Esta terra teve muitos donos, muitos nomes, muitas línguas, muitas fés. Lusitanos deixaram a memória da resistência feroz. Romanos deixaram a língua, as estradas, as cidades, a fé cristã. Suevos deixaram a primeira experiência de reino independente no noroeste. Visigodos deixaram a aristocracia guerreira e a tradição gótica que os futuros reis portugueses reivindicariam como herança. Muçulmanos deixaram a agricultura, a arquitetura, centenas de palavras que até hoje falamos sem perceber. E os moçárabes, cristãos sob domínio islâmico, mantiveram viva a língua romance que se transformaria em português. Mas Portugal ainda não existia. Não havia um reino, não havia uma nação, não havia sequer uma identidade própria. O que havia era um território de fronteira, uma terra disputada entre cristãos ao norte e muçulmanos ao sul. Uma região chamada Portucalense, entre os rios Minho e Douro, que mudava de mãos a cada geração, a cada guerra quebrada. Era uma terra violenta, uma terra de ninguém, uma terra de guerra perpétua. Mas era exatamente esse tipo de terra que forjava homens duros, guerreiros pragmáticos, líderes que não podiam se dar ao luxo da fraqueza. E em 1096, um conde francês chegaria a essas terras de fronteira. Um segundo filho sem herança na Borgonha. Um cruzado aventureiro que receberia este território como recompensa por lutar contra os mouros. Ele se casaria com Teresa, filha do rei Afonso VI de Leão. Receberia o título de Conde de Portugal e plantaria a semente do que, 32 anos depois, na manhã sangrenta de São Mamede, nasceria como reino independente. Mas como esse território, dominado pelos mouros, se tornou o Condado Portucalense? Como um conde francês chamado Henrique de Borgonha transformou uma terra de fronteira num embrião de nação? E como seu filho, Afonso Henriques, teve a audácia de desafiar o próprio reino que lhe concedera aquelas terras? Isso você descobre no próximo vídeo. A história está apenas começando.